Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de artes, que nós vamos falar um pouco mais sobre museu. Você já foi em um museu? Você já visitou um museu por dentro? É muito legal visitar um museu, né? Então a palavra museu, ela é usada para dar um nome a dar nome a muitos lugares de vários tamanhos, diferentes formatos e uma coleção e com coleções muito diferentes. E aí, o museu ele não precisa funcionar somente num prédio. Há vários tipos e modelos de museu. E é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns museus que a gente tem aqui no Brasil, bem legais e diferentes. Bom, o primeiro museu que a gente vai conhecer é o Museu da Amazônia, que é também conhecido como MUSA. Vamos lá? Esse museu ele foi criado em 2009, na cidade lá de Manaus, no estado do Amazonas. Ele é formado por vários espaços, salas de exposições, trilhas pela floresta, viveiros com diferentes tipos de plantas, laboratórios, lagos e aquários, animais que tem na floresta como lar e muito mais. Além de ser um museu de ciência, o museu também trata de cultura dos povos da floresta. E olha que vista maravilhosa nesse lugar aí, nesse museu, que pode subir aí nesse observatório. Legal, né? Bem bonito. Você teria coragem de subir nessa torre? Eu não sei se eu teria, não. Mas a vista deve ser maravilhosa. E deve ser muito legal observar dali de cima e poder ver toda a Amazônia dali, né? Bom, o próximo museu chama Museu da Maré. Vamos ver? O Museu da Maré ele foi fundado em 2006 e ele foi fundado para guardar as memórias e contar as histórias das comunidades que vivem na Maré, um dos maiores conjuntos de favela da cidade do Rio de Janeiro. No museu, une-se as histórias contadas pelos antigos moradores da região e os objetos coletados no cotidiano do lugar. Dentro do Museu da Maré foi reconstruída uma palafita, um tipo de casa característico das regiões que sofrem alagamentos, muitos comuns na região das favelas antigamente. Legal, né? Poder conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura desse povo, do povo que vive ali na favela da Maré. O próximo museu é o Museu da Astronomia e Ciências Afins. Vamos ver? Este museu, mais conhecido como MAST, conta a história do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Ele foi fundado em 1985, na cidade do Rio de Janeiro. Em sua coleção há objetos com documentos e fotografias, mapas da Terra e do céu, móveis e instrumentos científicos, entre outros que pertenceram ao Observatório Nacional. O Observatório é uma das instituições científicas mais antigas do Brasil. E ele foi criado em 1827 por Dom Pedro I para desenvolver estudos sobre o território brasileiro e para o ensino da navegação. Bem legal esse também, né? Imagina poder entrar em contato com tudo isso, ver o observatório, né? É para isso que servem os museus, para que a gente possa vivenciar experiências que talvez a gente não consiga em outro ambiente. O outro museu também muito legal aqui no Brasil é o Museu Afro Brasil. Vamos ver? O Museu Afro Brasil ele foi inaugurado em 2004, lá na cidade de São Paulo. E ele é dedicado a contar a história e a divulgar a cultura africana e afro-brasileira. Ele expõe várias obras de artes, mas também objetos históricos relacionados à religiosidade, ao trabalho e à escravidão das populações negras, entre muitos outros temas. Além dos espaços de exposição, o Museu Afro Brasil, ele também conta com uma importante biblioteca especializada em escravidão, tráfico de escravos, a abolição da escravatura da América Latina, Caribe e Estados Unidos. Muito legal também esse museu que conta a história, né? A história que está tão ligada à nossa história brasileira. E é bem legal ter um museu que também retrate isso. Um outro museu também é o Museu da Casa Coralina. Vamos ver?
O Museu Casa Coralina, ele foi inaugurado em 1989 na cidade de Goiás, no estado de Goiás, em memória da poeta brasileira que dá o nome à instituição. Antes de ser museu, o lugar foi a casa da escritora. Em uma visita, né, é possível conhecer um pouco mais da história da Cora Coralina e também dos costumes da época e do lugar em que ela viveu por meio dos objetos que faziam parte do seu cotidiano. Bom, como vocês puderam ver, os museus eles retratam uma coisa específica, né? Eles existem vários tipos de museu para poder para poder falar sobre um tema específico, né? E a proposta de atividade como para vocês essa semana é que você vai ter que criar um pequeno museu com o tema A Vida do Estudante Brasileiro Hoje. Ou não precisa ser de agora, né? Mas a vida do estudante brasileiro. Como é que você vai estruturar isso? Você vai pensar que tipo de exposição que você vai poder ter nesse museu. Pense em elementos, em salas, cada sala vai falar sobre um tema, vai abordar que assunto sobre o estudante brasileiro. Eu fiz um modelo, mas sobre o professor. E aí eu vou mostrar para vocês. Assistam meu vídeo. Bom, como vocês puderam ver, eu resolvi fazer a entrada do meu museu uma lousa verde, né? O quadro negro. E aí, depois eu resolvi colocar no meu museu 3 salas, né? A primeira sala vai ser a sala da biblioteca, onde terão vários livros e a sala será... As paredes inteiras serão de livros, de todas as matérias que os professores podem lecionar. A segunda sala, eu pensei em fazer uma brincadeira aí com as notas, seria uma sala das provas, né? Acho que seria o terror dos alunos, onde teria um monte de provas penduradas com notas variadas, com essas... eu pus aí desenhado assim essas provas, que elas estariam penduradas do teto. E a terceira sala seria uma arte digital, onde seria um telão onde vai ter vários alunos perguntando, fazendo um monte de perguntas, tirando um monte de dúvidas com o professor. E aí seria exatamente para o aluno entrar e perceber como que o professor escuta todas essas perguntas, como que fica na nossa mente. Então eu pensei nessas 3 salas e achei bem legais. E agora é com vocês. Bom, agora põe a criatividade de vocês para funcionar e criem um museu que seria do estudante. Qual seria? Você teria quantas salas de exposição? Como que seria? O que você vai expor? Que tipos de objeto? Sobre o que você quer falar no seu museu? De que maneira que você quer que as pessoas que entram no seu museu saiam pensando no quê? Tudo isso influencia na maneira como você monta o museu e o porquê montar um museu. Depois, façam aí na folha sulfite o museu de vocês e que depois coloquem lá no fichário. Tchau, tchau. Até a próxima aula.